Vamos falar agora de Campeonato Mineiro, porque a situação ficou complicada pro Cruzeiro. Já já eu te explico. Isso só aconteceu porque o Tombense venceu o Vila Nova ontem. O Vila teve 2 jogadores expulsos, 2 pênaltis nos acréscimos. Vamos ver? O jogo foi em Muriaé. Marcelinho fez 1-0 para a equipe de Tombos. E aí já nos acréscimos, o Daniel Amorim fez o segundo. E o próprio Daniel Amorim também de pênalti, vice-artilheiro do Mineiro com 5 gols, fechou a conta. Tombense 3, Vila Nova 0. E aí o Tombense assumiu a liderança do grupo C e o Cruzeiro está em segundo. Deixa eu te explicar como estariam hoje os 4 classificados para as semifinais. De acordo com o regulamento, é o seguinte: classificam-se os 3 campeões de cada grupo. No caso, o Atlético, o América e o Tombense. Classifica também o melhor segundo colocado, que hoje é o Atlético no grupo A com 12 pontos. Nessa situação, hoje, o Cruzeiro tá fora da semifinal, porque o Cruzeiro é o segundo colocado do grupo C por conta dos critérios de desempate, os gols pró, tá atrás do Tombense. Agora, semifinal, como é que ficaria? O campeão de grupo com a melhor campanha, que hoje é o Atlético, enfrentando o melhor segundo colocado, que hoje é o Atlético. Depois, no outro confronto, o campeão de grupo com a segunda melhor campanha, enfrentando o campeão de grupo com a terceira melhor campanha. Esse confronto hoje seria América e Tombense. Tem muita água pra rolar e tem a última rodada no sábado. Inclusive, vamos pra Toca da Raposa, porque é uma rodada decisiva pro Cruzeiro. Emanuel Araújo tá lá. Emanuel, o Cruzeiro não imaginava, né? Tá de calculadora na mão, fazendo tanta conta pra essa rodada decisiva. Boa tarde, meu velho. Não é o normal, né, Maurício? Boa tarde para todo mundo que tá acompanhando com a gente, Globo Esporte. Olha só, é fato que a campanha do Cruzeiro, a sequência tem sido boa, são 7 pontos conquistados em 9 disputados, mas como você disse, no grupo C ainda todo mundo tem chance de classificar. Pro Cruzeiro, a situação é a seguinte: precisa vencer e torcer por um tropeço do Tombense ou do Atlético, que hoje é o melhor vice-líder do Campeonato Mineiro. O Pessolano fala que o foco tá no Brasileirão, que o Mineiro também serve para teste, mas o Mineiro também passa pelo planejamento do ano que vem. Isso porque a CBF mudou os critérios de ranqueamento e agora os semifinalistas do Campeonato Mineiro se classificam para a Copa do Brasil de 2024. Caso o Cruzeiro não consiga se classificar, ele precisa disputar o torneio Inconfidência, o troféu Inconfidência, que é uma disputa que envolve do 5º ao 8º colocado do Campeonato Mineiro. Manuel, obrigado pelas informações. E pergunta, quem deve ser o batedor de pênalti no Cruzeiro? No time do Pesolano, nada de egoísmo, só generosidade. Bateu no canto, gol! Você bate bem, irmão. Tá sendo uma honra jogar com ele. Penalidade máxima. Falta dentro da área. Pênalti! Essa ação atende por vários nomes. E o resultado esperado sempre é o mesmo. Correu, bateu no canto, gol! É através dele que se muda um jogo. Ou se conquista um título. Cruzeiro, pentacampeão da Copa do Brasil! Pênalti no folclore do futebol brasileiro tem até uma definição, que é no mínimo curiosa. Pênalti é tão importante que deveria ser cobrado pelo presidente do clube. E olha que essa frase, se servisse para um certo time, de um certo dono... Pode ser o momento de consagração de Ronaldo no Mineirão. O Cruzeiro já podia considerar o gol feito. Só que nessa temporada o time já tem cobrador. Difícil mesmo é saber quem. Quem bate pênalti, quem bate falta no Cruzeiro? Ele. Espera aí que essa indecisão já rendeu muita confusão em outras grandes áreas. Então, bora relembrar 3 discussões por pênaltis no futebol? Número 3. O pênalti que virou um duelo durante um clássico entre São Paulo e Santos. Calera e Luciano discutindo pra batida do pênalti. Claro que eu tinha vontade de bater, mas ele pediu e graças a Deus ele fez o gol. Mas nem toda discussão acaba em abraço. Por isso, nosso número 2 é rivalidade pura. A dupla mais goleadora do Vasco não se entendia nem pra decidir o batedor. O Edmundo chegou a te pedir pra cobrar o pênalti? Pediu, mas só eu que bato, eu bati. Só eu que tava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. No alto do pódio está ele, o nosso menino Ney, Neymar, em uma confusão de uma cobrança que não acabou na trave. Foram semanas sobre a mídia falando da relação entre ele e o Cavani, porque nessa história perdeu o uruguaio, o brasileiro e o PSG, tudo por culpa de um pênalti. Viu a importância de saber quem cobra? A não ser que você esteja no mesmo time que o Bruno Rodrigues. Ele... Não, no último jogo eu tava pra fazer 3, eu queria que ele batesse o pênalti pra ele marcar também.
E ele falou, não, marca, faz os 3. E essa atitude tem sido marca na temporada. Na estreia, o Bruno Rodrigues bateu o pênalti contra o Patrocinense, agora é a vez do Nicão. Dos 10 gols do Cruzeiro até agora, 4 foram de pênalti. Se o Bruno Rodrigues cobrasse todos, ele poderia até mesmo assumir a artilharia isolada do Cruzeiro. Mas dividir gols pode garantir vitórias. Gilberto é um cara que eu tô aprendendo muito também, aprendi a bater pênalti com ele também, finalização também. Nós treinamos quase todo dia. Então, o Gilberto é um cara sensacional. Apesar da importância de uma penalidade máxima, é preciso lembrar que esse é um dos vários momentos do jogo. Então, para todas as outras situações, é o batedor que pode contar com o artilheiro. E agora tem que ajudar ele, né? Dia por dia eu tô tentando ajudar ele da melhor forma possível. Você viu que o clima tá bom, né? O Gilberto que podia bater, viu o companheiro bater com muita classe. 2 pro Cruzeiro, 1 pra Caldense. Isso que é amizade. Vamos trazer as novidades do Cruzeiro que treinou hoje, Seabra. E a grande ausência foi o Daniel Júnior, que sofreu, o torcedor vai se lembrar, aquela entrada criminosa, né? Vamos dizer assim, do Suelton, que foi inclusive expulso com a ajuda do VAR, né? Com a ajuda do VAR. Mas foi expulso na partida e machucou o tornozelo esquerdo, ficou muito inchado e aí ficou aquela preocupação se participaria ou não no primeiro treino da semana. Chegou a participar do treinamento, mas hoje não foi visto e a nossa equipe de reportagem entrou em contato e a gente conseguiu apurar, Seabra, que o Daniel Júnior vai ser reavaliado. Então o Daniel Júnior, possivelmente nas próximas horas, a gente vai ter um exame mais detalhado para entender o porquê que o jogador ainda sente essas dores no tornozelo esquerdo e que não participou dos treinamentos hoje. Por outro lado, mais uma vez o Nicão, que não jogava desde o clássico contra o Atlético, sofreu aquela entrada dura do Igor Gomes, sofreu aquele corte na perna, quase 10 pontos ali tomou, e não atuava desde então. Vai ser provavelmente relacionado, porque treinou hoje junto com o lateral direito, o William, que também, a depender do que for acontecer durante a semana, Seabra, aí pode também ser aproveitado no jogo decisivo contra o Democrata de Sete Lagoas, lá em Cariacica. O Cruzeiro que segue fazendo a matemática, né, Seabra? Depois da vitória de 3-0 ontem em Tombense sobre o Vila Nova, que assumiu ali a posição, empatou em tudo, né? Empatou vitória, saldo de gols, e aí só tem vantagem nos gols marcados, 13 do do Tombense contra 10 do Cruzeiro. Então esses 3 gols que dão a primeira colocação pro Tombense. A gente fez um cenário possível, desde a vitória do Cruzeiro e o empate também. A derrota o Cruzeiro esquece, né? Não tem como, não alcança a classificação em caso de derrota, mas até em caso de empate, aí vai precisar de uma combinação de resultados e tá tudo bem detalhado na parte do Cruzeiro dentro do Tempo Esportes. Ô Lélio, mas o Cruzeiro jogando na Arena do Jacaré, no Mineirão, em Cariacica, tem que, principalmente nessas circunstâncias, né? Tem que pegar o Democrata de Sete Lagoas, tem que vencer a partida, né? O Democrata é o lanterna do Grupo do América com 3 pontos. Não resta a menor dúvida. Agora, perdendo ainda dá, viu, Rafa? Porque vai perde 1-0, Tombense perde 4, 5, já era. O Cruzeiro fica com um saldo melhor e ainda mesmo assim se classificaria. Mas de qualquer maneira, eu também vejo essa obrigação, inclusive, para tentar e fazer um saldo de gols nesse jogo. É isso que o Cruzeiro tem que fazer, porque afinal de contas, em 3 jogos em casa de 4, ele só ganhou 1, não foi isso? Exatamente. Pois então, por favor, Lélio, continua, perdão. Não, é porque ele empatou com o Atlético, ele empatou com o Atlético e perdeu pro Pouso Alegre. Aliás, ele vai pro 4º jogo, ou seja, então até aqui ele não havia vencido dentro de casa, ele não venceu como mandante. E esse é o último jogo dele como mandante. Então, pelo amor de Deus, né? Não dá pra perdoar uma ausência do Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro. Não dá. O grande detalhe tá aí, né, Lélio? Na diferença dos adversários, né? O Cruzeiro que enfrenta o Democrata e o Tombense que enfrenta o América, que ainda pode conquistar essa primeira colocação geral, né? Caso do tropeço do Atlético, aí o América pode alcançar essa primeira colocação geral, que daria uma vantagem pro América nessa fase final da competição. Então, assim, o Cruzeiro segue trabalhando, né, dentro de campo, mas pensando fora também, com a calculadora na mão, entendendo como é que pode funcionar. O fato é que o Cruzeiro tem que vencer
e como vocês bem disseram aqui, tem que vencer bem, né? O Democrata para poder chegar a essa primeira colocação, que é possível diante ainda desse cenário que o Cruzeiro deixou chegar a esse ponto, né? Agora, ontem nós tivemos o Vila Nova o Tombense, né, vencendo o Vila Nova por 3-0. E depois, no final do jogo, não sei se todo mundo viu os melhores momentos, né? Os gols e tal. O Vila reclamou, mas reclamou muito. Assim, muito. O pessoal do Vila foi nas redes sociais. Todo mundo em cima. Todo mundo. Tem até o Fabrício também, jogador do Cruzeiro, foi pra rede social também. Aí, bom, eu tava vendo os lances, sinceramente, eu não vi motivo nenhum de reclamação, viu? Eu acho que o primeiro gol, talvez o gol do Vila, né? O gol do Vila, a gente estava até comentando sobre isso. Eu acho que ali dá uma dúvida. Dá uma dúvida. Porque... Eu também, nos outros lances, eu sinceramente não encontrei nada. Não sei se o Lélio viu, acompanhou o jogo e tem uma opinião diferente da nossa, mas só realmente esse gol do Vila que eu, particularmente, não encontrei nenhuma irregularidade ali. Pra mim, foi um gol legal, mas só esse lance pra mim. O lance ficou sendo revisado uns 6 minutos, né? Isso. Só porque VAR aqui demora, né? Nossa. E ali, não sei se foi analisada uma força excessiva na chegada da disputa de bola, ainda ali na lateral da grande área, vai saber. Mas, realmente, né? O Cruzeiro também, ele se colocou nessa situação. E o próprio Vila Nova, mas o Vila, ele depois da vitória do Ipatinga, ele ficou um pouco mais livre desse grande risco de rebaixamento, né? Mas o Cruzeiro, aquela derrota contra o Pouso Alegre aqui, isso aí, com o Pesolano mexendo aos 30 minutos do primeiro tempo, é que foi dureza, né? Isso fez uma diferença tremenda, porque já era pra ele estar praticamente classificado.